grandes jogos hoje. Um movimenta duas grandes equipes, São Paulo e Vasco da Gama, que no Brasileirão, claro, tentam confirmar vagas para a Conmebol Libertadores do ano que vem. Vou começar com o Mendel Bidlovski em frente ao São Paulo, com gente chegando por aí. Quem que era hoje, hein, Mendel? Boa tarde, bom dia, Bruno, bom dia a todos. Era um funcionário aqui no CCT do São Paulo, na Barra Funda. Antes vou trazer uma informação. Craig Gordon, goleiro da Escócia, que a gente viu aí contra Portugal, 41 anos, completa 42 anos em dezembro, chegou a abandonar a carreira em 2012, uma lesão no joelho, 2 anos depois voltou a jogar pelo Celtic. Então a informação aí no Sport Center. Falando sobre o São Paulo, depois da pausa na data FIFA, voltando a campo hoje contra o Vasco. São Paulo, quinto colocado no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. São Paulo tem desfalques para essa partida contra o Vasco. O Arboleda e também o André Silva estão suspensos, e jogadores que defenderam suas seleções. O Jamal Lewis defendeu a seleção da Irlanda do Norte na Nations League, também Ferrarese defendeu a seleção da Venezuela, o Bobadilha a seleção do Paraguai nas eliminatórias sul-americanas. Ferreirinha, voltando aí de uma lesão na perna esquerda, é dúvida provável. São Paulo para enfrentar o Vasco com Rafael, Rafinha, Sabino, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Wellington Rato e Caleri. O jogo será no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas, pela série de shows do Bruno Mars no Morumbi. Com isso, São Paulo vai fazer 5 jogos longe do seu estádio. Venceu o clássico contra o Corinthians jogando em Brasília, depois perdeu para o Cuiabá fora de casa. Tem esse jogo contra o Vasco hoje em Campinas, e depois 2 jogos fora de casa, contra Criciúma e Bahia, voltando a jogar em casa só no meio do mês que vem contra o Atlético Paranense. O São Paulo volta ao Morumbi, Bruno. E ainda com camisa nova também, né? Terceira camisa que estreia hoje. Rafa, eu sei que você se esforçou e muito para tentar manter o nível assim de cenário, mas vai ser muito difícil você conseguir bater a Avenida Marquês de São Vicente, que é conhecida como Champs-Élysées paulistana, de tanta beleza que existe nessa avenida aqui em São Paulo, tá? Muito mais bonito que esse lugar aí que você tá, Rafa. Eu vou respeitar a sua opinião, discordando de maneira categórica, viu, Bruno? Bom dia para você, para os companheiros, para o fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Tá vendo só Pão de Açúcar? O Bruno Vicari não gosta de você. Mas o fã de esporte gosta. E aqui nessa região, eu entro no Sport Center e vai falar um pouquinho sobre o Vasco, que joga logo mais, como destacou o Mendel, contra o São Paulo, lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 9h45. Precisando acabar com uma sequência incômoda de dias e jogos sem vencer. Em dias, são 45. Aí tem a impactação da data FIFA em cima desses números. De jogos, são 6 que o Vasco não vence, desde o triunfo sobre o Vitória no dia 1º de setembro, lá em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o técnico Rafael Paiva reencontra o adversário que deu início à sua trajetória sustentável como técnico do Vasco desde que assumiu o comando da equipe, né? Aquela goleada sobre o São Paulo por 4-1 em São Januário tirou o Vasco, que na época ocupava a zona de rebaixamento, para uma condição um pouco melhor, saiu do Z4 e de lá para cá nunca mais entrou dentro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Significa dizer que o trabalho do Rafael Paiva trouxe sustentação. São 23 jogos, juntando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com 10 vitórias, são 6 empates e 7 derrotas. O aproveitamento do Rafael Paiva é de razoável para bom, mas o Vasco precisa pensar em pontuação no Campeonato Brasileiro. Está a 9 pontos do G6 e 8 pontos acima do Z4. Para essa noite, a única ausência por suspensão é o volante Souza, que é reserva, foi expulso no último jogo, além daqueles que estão entregues ao departamento médico, o David, o Adson e também o Estrela. O Jair e o Paulinho já estão reta final na transição, mas ainda não foram relacionados para o jogo de hoje em Campinas. Léo Jardim no gol. Na lateral direita deve jogar o Paulo Henrique. O Pumita ontem não jogou pela seleção uruguaia, ficou no banco, mas deve ser hoje suplente no time do Vasco. O Paulo Henrique deve ser o titular. A zaga do Vasco com o João Vitor e o Maicon, e na esquerda o Piton. O meio-campo com o Matheus Carvalho, o Hugo Moura, e aí a outra dúvida de sempre, né? Paier ou Coutinho, além do Maxime Domingues, na frente o Emerson Rodrigues ao lado do Verrete. O Vasco precisando também pontuar, jogando como visitante, mas não no estádio do adversário, Bruno. É isso, jogo em Campinas que a gente vai analisar já, também com a sua participação, tá, Rafa? Você já volta ao Mendel também, claro, São Paulo. Me chamou a atenção o Rafa, e já vou colocar o Rafa na conversa também, falando que o Vasco vai relacionar todo mundo, Marra.
Tá certo? Ou deveria fazer como o Galo tá fazendo, assim, focar mais na Copa? É porque o Atlético tem uma Sim. outra decisão também na semana, né? 2, né? Isso. Uma atrás da outra. Eu acredito muito, Bruno, na palavra do técnico e da comissão técnica como um todo, né? Um jogador que você percebe que está um pouco mais desgastado, tal, dá uma segurada. O Rafa mesmo falou. A comissão tem dúvida em relação ao tempo de permanência do Coutinho nos jogos. Esse é um jogador que, em algum momento, você vai ter que dar uma segurada. Nossa, mas acabou de tomar o gol e o técnico foi gênio, tirou o Coutinho. Cara, é uma necessidade. Porque senão eu perco o Coutinho para o próximo jogo. Eu perco o Coutinho para a sequência. Sim, pode naquele momento parecer uma ignorância, uma burrice. Por que ele fez isso? Mas porque ele está sabendo que o Coutinho tem uma queda de rendimento. Eu estou citando o Coutinho como exemplo, né? Porque foi falado aqui, isso se encaixa a outros jogadores também. Porque também, tem quanto tempo que o Vasco não está competindo? Então, tem isso, Você né? precisa jogar. Ele precisa ter esse ritmo. Né? Você precisa jogar. O Atlético jogou no final de semana. Tem essa conta também, né? O Atlético não tá tanto tempo parado. Isso. O Vasco precisa ter esse ritmo para esse jogo que vai ser decisivo no sábado já, né? E talvez a decisão do Milito do meio da semana passada foi justamente pensando nisso, porque ali ele coloca, né, os jogadores considerados titulares, enfim, para justamente ter esse ritmo de jogo. Eu não sei se o Vasco ele pensa na situação do São Paulo, que oscila demais também, vem de uma derrota para o Goiás, então assim, tudo isso administrando o campeonato, os jogadores, a carga, o adversário, mas o Vasco ele eu não sei se ele teve necessariamente uma queda de rendimento ou se ele estacionou ali, somente de Campeonato Brasileiro. Então, isso também você precisa voltar a ter esse fôlego, né? Voltar a desempenhar, a competir, a ter resultados, que isso vai te dar um impulso para o jogo decisivo, que ele precisa reverter o resultado. Então, será que ele chegou aonde ele podia, Rafa, né, em questão de desempenho e tabela do Campeonato Brasileiro, ou não? Ele deveria ter mais pontos e estar jogando mais também no Brasileirão? Eu acho que o Vasco está numa condição matemática de brasileiro, se nós compararmos a perspectiva em relação a ele e aos demais 19 participantes, antes do início do campeonato em si, melhor do que se imaginava que o Vasco estaria. Sempre é bom refrescar a memória do torcedor do Vasco, o fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. O Vasco começa o Campeonato Brasileiro ainda com uma dificuldade enorme em relação à metodologia de trabalho, tenta um técnico português, o Álvaro Pacheco, para chegar e mudar um pouco o jeito do time jogar. O trabalho dele é muito fracassado, teve tempo para treinar e não trouxe retorno. O Vasco estava no Z4, perdendo jogos de maneira incontestável, ou seja, jogando muito pior do que os seus adversários. Então, o temor era grande no início do campeonato. O Paiva chega e muda essa perspectiva, melhora a competitividade do Vasco, o time aumenta a pegada, a fúria, a força, a gana, condicionalmente a parte física dá uma evoluída e aí o Vasco passa a competir mais. Se você perguntar ao vascaíno, né, perguntasse ao vascaíno lá em abril, se ele comprava em outubro de 2024, uma vaga na semifinal da Copa do Brasil e o meio da tabela do Campeonato Brasileiro, ele comprava fácil. Ele não imaginava nada nesse sentido. Ele imaginava um cenário pior. E acabou que o tempo, a prática, mostraram uma outra perspectiva. O Mário Marra falou sobre competição. Pela minha memória, se ela não estiver me traindo, e aí, se estiver me traindo, eu peço desculpas desde já, desde 2017, o Vasco não fazia um segundo semestre do Campeonato Brasileiro ou da temporada do futebol brasileiro com perspectivas tão positivas. Então é muito tempo, gente, são 7 anos. Tem essa... Recentemente a gente está gravando o podcast, né, o Rolou Melão, e aí não sei se foi o Eugênio que fez essa reflexão. Há quanto tempo o Vasco, é o que o Rafa falou, não tem um outubro tranquilo? É um outubro tranquilo. É verdade. Ou com ambição, né? Pensa, além de tranquilo, ele pode ser maravilhoso. Pode, opa. Só que se ele não for maravilhoso, ele ainda assim foi tranquilo. Porque nos últimos anos o outubro era desesperador. Era o Halloween. Nossa Senhora. Não era? Exatamente. Contando aí dia 31 chegar e não tinha doce nem travessura, era só assombração, Mariana. Sim, era o isso. Halloween no Vasco começava antes do dia 31. Acabava o carnaval, já começava, né, Rafa? Quase isso. E o torcedor sabe disso, e racionalmente ele sabe disso. Obviamente que muitos vascaínos se empolgam naturalmente com um momento um pouco melhor, mas uma análise mais fria, mais racional, ela mostra essa percepção.
de que muito do que o Vasco hoje colhe é fruto do plantio do Rafael Paiva. Ele mudou muita coisa internamente. Longe de ser um técnico apoteótico, maravilhoso, espetacular, ainda está em fase de amadurecimento, evolução na profissão, ainda comete algumas falhas, muitas vezes, de escolhas para o início das partidas, mas o tempo vai mostrar para ele melhores caminhos, mas o trabalho dele é muito bom, isso é incontestável. Agora, o São Paulino, no começo do ano, não compraria essa situação no mês de outubro. Não. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras dos repórteres e também dos comentaristas da ESPN após todo detalhe, né, em relação a Vasco e São Paulo pelo Brasileiro, que vai ser realizado um Brinco de Ouro. O Vasco da Gama tem a provável escalação, a equipe do São Paulo também, passar para vocês nesse momento. A provável escalação do São Paulo deve vir com Rafael, Rafinha, Juan, Sabino e o Wellington, Luiz Gustavo, Nestor, Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Já o Vasco de Rafael Paiva deve vir com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. Juan Esforza ou Matheus Carvalho e o volante Hugo Moura. Armando jogada, tem a dúvida se vai ser o Coutinho ou o Payet. Na ponta, Jean David ou Maxime pelo lado direito e Emerson Rodrigues pelo lado esquerdo. E na frente, o Pirata Pablo Verrete. Portanto, essa é a provável escalação de São Paulo e Vasco da Gama. Peço para você deixar o like, porque é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Se inscreva para a gente bater a meta de 50 mil, que eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!